Vamos começar o nosso culto nessa noite. Queremos agradecer a Deus pela sua bênção, pela sua provisão, pelo seu cuidado. Nós vamos ler na palavra de Deus o texto do primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. São 2 versículos apenas, mas que eles falam muito especialmente ao coração, ao nosso coração. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. 9 e 10. Diz o seguinte: E Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque eu dei à luz com dores. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. E Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos. É interessante a gente observar o contexto dessa história, dessa leitura a respeito de Jabes, porque os historiadores contam que esse período era um período de muita dificuldade, muito difícil. Era um período de luta, um período em que as coisas não estavam acertadas, provavelmente no tempo dos juízes, onde houve muita perseguição. Muitas vezes o povo de Israel pecava, caía diante de Deus, e Deus enviava então um opressor, um dominador sobre a vida deles. E esse era um tempo muito difícil mesmo. E o texto fala que Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos, mas na realidade o nome dele tem um significado de filho de dores. Isso porque a mãe dele colocou o seu nome assim, porque ela sentiu muitas dores ao dar à luz. Agora, a gente não sabe se foram somente as dores do parto, mas as dores da pressão que havia naquela época. De qualquer maneira, ela lançou sobre a vida dele um peso muito grande, porque ele tinha tudo para ser uma pessoa infeliz. Eu sou um homem de dores, eu sou um homem que não tem significado importante na minha vida, não tem uma alegria no meu nome, né? O nome dele também pode significar deserto ou sequidão. Então vejam, é um nome difícil de ser qualificado, e é muito interessante porque nesse tempo, ao colocar o nome de um filho era quase que uma oração, né? Eu lembro do episódio quando Israel caiu no tempo de Eli e morreram os filhos dele, e morreu Eli, e a mulher de um deles estava grávida. E aí, quando ela soube que o sogro e o marido haviam morrido, e mais que a Arca da Aliança tinha sido roubada pelos filisteus, tinha sido levada pelos filisteus, ela deu à luz, morreu depois que deu à luz, mas antes de morrer, ela colocou o nome do seu filho de Icabode, que significa foi-se a glória do Senhor. Né? Levaram a arca de Deus e a glória de Deus foi tomada. Então, são nomes assim significativos, nomes que têm significados quase numa oração, né? Quase um nome profético, que vai representar o que aquela criança vai ser no decorrer da sua história. E é muito interessante porque Jabes não aceitou essa maldição sobre a sua vida.
Jabes não aceitou que ele se tornasse um deserto, que ele se tornasse sequidão, que ele fosse conhecido como alguém de dores, alguém que vivia as dores, que sofria as dores, né? Eu lembro que quando nós casamos e quando nós geramos os nossos filhos, nós começamos a pensar nisso, que os nomes dos nossos filhos significassem algo que fosse realmente, que representasse realmente aquilo que seria a vida deles. E nós oramos e pedimos a Deus que Deus pudesse trazer ao significado do nome deles a realidade para a vida deles. Então, Jabes tinha tudo para ser um homem amargo, um homem triste, um homem abatido, um homem que não tinha prazer na vida. No entanto, ele reage sobre isso. E essa noite eu queria que você percebesse a simplicidade da fé desse homem. Porque na sua simplicidade, ele olha para Deus e ele clama a Deus. E Deus responde à oração dele. Né? Na simplicidade dele crer em Deus. Talvez a gente possa olhar para essa visão a respeito de Jabes e pensar a respeito dele que realmente ele podia ser um homem fora da sintonia que deveria ter na sua vida. Só que ele quis reagir, ele não aceitou esse peso, carregar esse peso para a sua vida. Então, num tempo difícil, ele olha para Deus e recorre a Deus. Queridos, nós estamos falando aqui do tempo da lei. Nós estamos falando aqui do tempo em que o Espírito Santo não habitava na vida do homem. E que o Espírito Santo, ele se aproximava daqueles que confiavam em Deus. E aqui Jabes representa justamente esse aspecto, de alguém que olhou para Deus e buscou a Deus, ele creu em Deus, ele confiou em Deus e ele esperou em Deus. Ontem eu estava lembrando de um texto a respeito de Jó, né? Jó passando por toda aquela situação, ele faz uma declaração muito importante. Ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará. E aí ele fala que mesmo que ele não veja esse levantar de Deus na vida dele, ele sabe que ele vai ver a Deus com os olhos dele. Vai poder presenciar, porque ele confia no Senhor, ele depende de Deus e ele espera em Deus. E Jabes tem esse momento de olhar para Deus e clamar a Deus, e invocar o nome de Deus. Uma outra versão, aqui na minha versão diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel. E invocar é justamente recorrer a Ele, porque provavelmente ele não tinha ninguém mais a recorrer. A sua mãe tinha dado um nome que significava dores. E é provável que os seus irmãos fossem negativos, a sua família fosse uma família negativa, a suposição de que a sua mãe não tenha oferecido nada de bom para ele. Então ele não tinha ninguém a recorrer, ele recorre a Deus. E é possível que esse recorrer a Deus se deu num tempo em que ele ainda era novo. Ele vendo tanta situação difícil, tanta situação triste que abatia o coração dele, ele pensa: eu não tenho ninguém mais a recorrer senão ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que nós podemos socorrer uns aos outros. Eu tenho passado por esses dias, essas situações que têm envolvido a minha saúde, de pessoas que têm se apresentado e têm me abençoado, né? É muito interessante
veja pessoas se movimentando em bastidores para que eu possa ser atendido e a minha saúde ser restaurada plenamente e eu possa novamente ter a tranquilidade dos meus dias. Mas existem muitos que estão se sentindo sozinhos agora. Eu tenho ouvido assim alguns comentários a respeito dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que estão trabalhando nos hospitais para socorrer, né? Eu tenho contato com pessoas que trabalham nos hospitais e eles têm relatado a dificuldade, a pressão, mesmo que Ribeirão Preto não esteja debaixo de uma pressão como a cidade de São Paulo, como a grande São Paulo está vivendo, como o Rio de Janeiro, como Manaus, né, o Nordeste, essas cidades onde a situação está muito ruim, né? Nós não estamos vivenciando isso, só que a pressão sobre esses profissionais de saúde é muito grande. E não só sobre os profissionais, nós temos lá no HC a Cidinha e a Salete que trabalham lá, e a Cidinha tem falado, pastor, é uma pressão terrível sobre nós. O medo de acontecer alguma coisa, né? de passar por uma situação. Então, alguns desses profissionais estão se sentindo sozinhos. Então, está se criando toda uma estrutura para que pastores e capelães deem a eles um suporte que possa abençoá-los, que possa dar a eles encorajamento, que possa fazer com que eles se sintam novamente pessoas importantes, pessoas amadas por Deus, pessoas acolhidas por Deus. Então, veja bem, Jabes provavelmente vivia num tempo assim, em que ele se sentia sozinho. E ele então recorre a Deus. Ele olha para Deus, o Deus de Israel, e ele vê que no Deus de Israel ele pode ter socorro. No Deus de Israel ele pode confiar. Então ele faz a sua oração. E a sua oração é uma oração sincera. Não é uma oração, aquela oração em que a gente entende que é a pessoa querendo se beneficiar somente das bênçãos de Deus sem perceber o abençoador, sem desfrutar do abençoador. Mas ele diz lá, se com a bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. Ele faz sinceramente uma oração sincera. Vocês lembram que Tiago diz lá na sua carta que nós não recebemos porque pedimos mal para satisfazer a nossa carnalidade ou a nossa ganância, né? Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus com uma posição arrogante, como se Deus fosse obrigado a atender aos nossos pedidos, como se Deus, porque nós estamos oferecendo algumas coisas para Deus, então Deus tem a obrigação de fazer do jeito que nós queremos, do jeito que nós pensamos que a vida seja melhor, né? Jabes não está falando isso para Deus. Jabes está falando, se com a tua bênção o Senhor me abençoar e alargares a minha fronteira, se o Senhor quiser, se o Senhor desejar derramar a sua bênção sobre a minha vida, para tirar todo esse peso negativo da minha vida, para fazer com que a minha vida tome uma importância real, para que a minha vida tenha um significado real, né? Ele não está falando para Deus assim nada de troca. Ah, Senhor, se o Senhor me abençoar, né, eu vou dar isso para o Senhor, eu vou ser dizimista, eu vou trabalhar na sua obra de modo incansável, vou me oferecer. Não, ele não faz barganha com Deus. Ele não faz barganha com Deus. Ele está dizendo, Senhor, eu preciso da tua bênção sobre a minha vida, porque já há muita maldição ao meu redor,
já há muita tristeza, já há muita dor ao meu redor. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso que o Senhor derrame a tua bênção sobre a minha vida. Essa é uma oração sincera. Ele deve, é que nós conhecemos assim a oração desse jeito. Mas eu imagino a posição dele diante de Deus foi de colocar para Deus: Senhor, eu não quero ser isso que as pessoas dizem que eu vou ser. Eu não quero ser isso que o meu nome traz como identidade para a minha vida. Eu quero ser alguém que possa desfrutar do Senhor e daquilo que o Senhor derramar sobre a minha vida como bênção. Sabe, queridos, o que Deus está buscando em nós é justamente o nosso coração sincero. Às vezes a gente vê a vida com amargor, com tristeza, com abatimento, e Deus está olhando para nós, querendo que nós o vejamos, que nós o enxerguemos, que nós tenhamos consciência de que Ele está disposto a derramar sobre nós a sua bênção. Talvez não na densidade que a gente gostaria de que fosse, ou talvez nem mesmo naquilo que a gente pensa que Ele deveria nos dar, mas derramar daquilo que Ele quer derramar sobre a nossa vida. A gente imagina que Deus tenha tesouros, tenha depósitos tremendos para derramar sobre nós, e nós muitas vezes queremos as coisas que não são tão importantes para nós. E Deus está desejando fazer com que a nossa vida seja repleta da provisão e da bênção dele. E Jabes, ele faz isso. No meu modo de ver, ele está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe para quebrar toda a maldição que foi lançada sobre a minha vida. Para que eu seja uma pessoa que possa transmitir a bênção do Senhor, que as pessoas possam reconhecer que eu sou abençoado pelo Senhor. Queridos, nós precisamos ser abençoados pelo Senhor. Então, fazer uma oração sincera, abrir o coração, rasgar o coração. Jesus diz que quando nós formos falar com Deus, nós devemos entrar no nosso lugar secreto, no nosso quarto. E ele diz que quando fazemos isso, esse nosso Pai, esse nosso Deus, que vê o nosso secreto, vê o segredo do nosso coração, ele está ali para recompensar. Para recompensar. E é muito interessante que o escritor aos Hebreus, ele fala que nós precisamos crer na provação, na provisão de Deus. Porque ele diz lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem crermos nas possibilidades de Deus para a nossa vida, nós não agradamos a Deus. É preciso que a gente creia em Deus e creia também que Ele é galardoador, Ele é abençoador de todos aqueles que o buscam. E aí eu acrescentaria isso com toda a sinceridade de coração, com o coração aberto para realmente receber de Deus aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem para nos abençoar. E por último, sua oração, sua petição principal que nós encontramos aqui nesse texto é que a tua mão esteja comigo. Olha só no versículo 10, né? Seja a tua mão comigo. O que Jabes está buscando é justamente que Deus o tome pela mão e leve para as conquistas que ele precisa conquistar. Jabes não foi abençoado porque ele investiu num grande negócio. Jabes não foi abençoado porque ele teve sabedoria para
plantar uma coisa que era do momento e que iria haver muitos compradores. Jabes não prosperou, não foi abençoado, porque ele viu uma mina de ouro ou uma mina preciosa e foi lá e cavucou. Ele prosperou, ele foi abençoado, porque ele disse: Senhor, me conduza nos teus caminhos, naquilo que o Senhor tem para me prover, naquilo que o Senhor tem para me dar. Seja a tua mão comigo. Seja a tua mão comigo. O que eu entendo e interpreto nesse texto aqui é que Jabes estava dizendo: se a tua mão não for comigo, não deixa eu ir. Se a tua mão não me conduzir, não deixa eu tomar atitudes que possam me prejudicar. Se a tua mão está comigo, e aí a gente lembra de Moisés, quando Deus falou para Moisés: olha, eu vou enviar anjos que vão à frente de você e tal, você leva o povo, e Moisés disse para Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos desse lugar. Se a tua presença não estiver conosco, nós não iremos para lugar algum, morreremos aqui nesse deserto. E nós precisamos aprender essa simplicidade de falarmos com Deus: Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós não precisamos ter um carro excelente, uma casa maravilhosa, coisa de revista. Nós não precisamos ter bens. Nós não precisamos nem ter uma conta recheada no banco, investimentos e uma série de coisas. Nós precisamos do Senhor, da presença do Senhor. Nós precisamos da tua mão para nos conduzir. Nós precisamos da tua mão para nos guardar, porque ele ainda vai falar, né? De modo e me guardes do mal, me protejas de andar por caminhos errados. Que a tua mão esteja comigo e me cerque para que eu não tome atitudes erradas, que eu não tome decisões erradas. E aí me faz lembrar de Davi lá quando diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso é querer realmente o melhor de Deus. Porque quando a gente quer o melhor de Deus, a gente não tem o nosso melhor, a gente tem o melhor de Deus. A gente se satisfaz com o que Deus tem de melhor para nós. E aí não importa se é uma carteira recheada, dinheiro a rodo, porque isso não traz felicidade. A gente tem um ditado que diz isso, né? Dinheiro não traz felicidade, né? Mas nós precisamos perceber que quem é o abençoador na nossa vida, e ele está sempre com a disposição de nos abençoar, é o nosso Deus. Mesmo nas dificuldades, mesmo na enfermidade, mesmo quando temos situações em que podemos nos preocupar, Deus está presente ali. E se a mão dele for conosco, nós vamos sair de toda a encruzilhada que a gente passar, de toda a dificuldade que a gente passar, porque ele está conosco. Seja a tua mão comigo. Essa foi a oração, a petição principal de Jabes. Eu vejo aqui, né? Ele pediu para alargar as suas fronteiras, né, com a bênção e tal, mas quando ele colocou que ele dependia da mão de Deus, ele alcançou o coração de Deus. Eu posso pedir milhares de coisas para Deus, mas se eu me submeto a Deus, eu alcanço o coração de Deus. Porque Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, se eu
entro no coração de Deus, se eu alcanço o coração de Deus, eu recebo os benefícios de Deus sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Sabe, queridos, isso daí não é nenhuma mensagem daquela assim, agora eu vou pedir tudo que eu quiser para Deus. Não, não é. Essa é a mensagem, de dizer, se satisfaça com o que Deus tem para a sua vida, para as nossas vidas. Porque no tempo da dificuldade, quem vai nos suprir é Deus. No tempo da enfermidade, quem vai nos socorrer é Deus. No tempo do termos pouco, quem vai multiplicar é Deus. Porque Ele é o abençoador. E eu acho interessante a maneira como o texto termina, dizendo, e Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Deus respondeu positivamente à oração de Jabes. Agora, queridos, a oração de Jabes não é um modelo para a gente fazer. Tá? Não é, agora eu vou tornar essa oração como se fosse a minha. Não, não é modelo. Porque Deus conhece o nosso coração. E Ele quer ouvir a nossa oração com o coração sincero. Isso daqui não é uma reza. Isso daqui não é algo que a gente vai fazer como se insistindo com Deus para ser assim. Não, não é repetição de palavras. É coração diante de Deus. Coração totalmente para Deus. Envolvido e se envolvendo com Deus. É buscarmos a Deus, sabendo que Ele está com os ouvidos dele atentos para a nossa petição. Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou, porque o coração dele foi totalmente para Deus. E aí a gente entende porque no versículo 9, esse trecho começa dizendo, e Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos. Porque ele se voltou para Deus. Ele não dependeu da sua mãe, ele não dependeu dos seus irmãos, ele não dependeu das circunstâncias que estavam ao seu redor, ele não dependeu nem mesmo daquilo que sobraria para ele. Ele dependeu de Deus, ele buscou em Deus o seu suporte, a sua bênção, a sua provisão e o seu caminhar. É isso que nós precisamos fazer. Como servos do Senhor, como aqueles que creem na palavra que sai da boca de Deus. Porque a Bíblia diz que nós vivemos, que o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Se nós cremos nisso, então vamos pedir que a palavra de Deus seja liberada todos os dias sobre a nossa vida. E palavra de provisão, e palavra de bênção, e palavra de cuidado, e palavra de proteção, palavra de libertação, palavra de cura, palavra de restauração. Porque em Deus está a nossa maior bênção. Amém, queridos? Amém? Eu quero finalizar desejando que você hoje, nessa noite, você se volte para Deus e fale, Senhor, eis aqui o meu coração. Eu quero abrir o meu coração diante do Senhor. Mas vai a Ele com o interesse dele direcionar todas as coisas na sua vida. Não vai a Ele na intenção de pensar assim, agora eu vou fazer isso e então Deus tem que me abençoar. Não, não faz isso não. Faz para Deus, entrega para Deus de coração a sua vida e diz para Ele, Senhor, eis aqui, está aqui, eu quero me ofertar ao Senhor. Eu quero me dedicar ao Senhor. E o Senhor me conduz, que a Tua mão seja sobre a minha vida. Que a Tua mão encontre o meu coração, encontre os meus destinos e me leve naquilo que eu preciso ter, daquilo que eu preciso receber para mim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós queremos nessa noite, ó Deus, confessar a Ti que muitas vezes temos olhado
para as necessidades e para as circunstâncias. E temos, ó Deus, nos envolvido, ó Deus, com todo o quadro que é passado, negativo, triste, abatedor. Mas nós queremos mudar, ó Deus, o nosso olhar e olharmos para o Senhor, para esperarmos do Senhor, que o Senhor seja o nosso socorro, a nossa provisão, a nossa bênção. Que o Senhor venha de encontro à nossa vida e tome, ó Deus, a dianteira da nossa vida para nos levar, ó Deus, nos conduzir aos lugares que precisamos ir, para não sermos mais, ó Deus, jogados de um lado para outro pelos ventos que vêm. É como o balanço de um barco no mar. Nós não queremos mais ser jogados de um lado para o outro, nós queremos ir na direção que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor tem realmente para nos dar, naquilo que o Senhor já declarou sobre a nossa vida, naquilo que saiu da tua boca para nós, que nós aprendamos a viver diante da tua palavra, diante do destino que o Senhor tem determinado para nós. Pai, em nome de Jesus, recebe cada coração, recebe cada vida, cada pessoa nas tuas mãos nessa noite e faz-nos, ó Deus, perceber a presença do Senhor sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queremos pedir aos irmãos que continuem a crer naquilo que Deus está fazendo. Deus não está parado, né? Deus não está olhando do céu para ver o que está acontecendo entre os homens. Não, Ele está atuando e Ele está vindo sobre aqueles que creem nele e está derramando as suas bênçãos sobre nós. Amém? Vamos orar então. Pai, nós apresentamos diante do Senhor, ó Deus, todos esses pedidos que foram feitos ao Senhor, todas essas necessidades que foram colocadas, em especial essas que apresentaram situações de saúde, que precisam ser tratadas, precisam ser cuidadas, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, o quanto isso tira o sossego do coração das pessoas, mas nós pedimos, ó Deus, que a Tua mão esteja ali com a Marisa, com a Manu, com aquela amiga da Zilma, Beatriz, seu Evanildo. Nós pedimos, ó Deus, que Tu coloques as Tuas mãos ali, Pai. Porque, ó Deus, Jesus, ao morrer na cruz, as Suas pisaduras, os Seus machucados, eles foram feitos para que nós fôssemos sarados. Então, que o Teu povo experimente, que essas pessoas, ó Deus, experimente o socorro do Senhor na sua saúde, que a bênção do Senhor se manifeste sobre cada vida. Nós queremos orar de uma maneira muito especial, ó Deus, por aqueles que têm cuidado da saúde nos hospitais, nos lugares, nos postos de saúde, nos lugares, ó Deus, onde tem havido os casos, ó Deus, de problemas de saúde. Não é só o coronavírus, é a dengue, é a gripe H1N1 e tantas outras situações que têm afetado, ó Deus, o Teu povo, o povo nesse tempo. Nós pedimos, ó Deus, o Teu socorro, a Tua provisão de saúde. Nós pedimos, ó Deus, que Tu diminuas o número de mortes, ó Pai. Tantas pessoas, ó Deus, têm morrido sem conhecer, ó Deus, o Teu nome, sem saber que Jesus é o Senhor da vida. Ó Deus, e tantas outras pessoas que precisam, ó Deus, experimentar dessa graça, desse amor. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o testemunho da Tua igreja se levante nesse tempo. E que muitas pessoas conheçam o Teu nome, saibam quem é o Senhor, por poderem, ó Deus, experimentar através das nossas vidas como igreja, da graça e do amor do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem guardado as nossas vidas. E nós pedimos que a Tua proteção aumente, que
nós experimentemos mais de Ti, mais da Tua graça, mais do Teu perdão, mais do Teu poder sobre nós. Que nós vejamos mais o Senhor se manifestar. Oramos pelas nossas autoridades. Senhor, tem misericórdia do que tem acontecido na nossa nação. Traz unidade, ó Deus, entre os governantes, para que a luta, ó Deus, tanto a luta da enfermidade, desse vírus, quanto da economia, se torne uma luta de todos, ó Pai. Que acabe, ó Deus, essa disputa política, que se derrube todo o marco que tem impedido, ó Deus, que os homens se entendam na nossa nação. Que Satanás seja derrotado, ó Deus, nos seus intentos de destruir a nossa nação. Em nome de Jesus, ó Deus. Que a Tua igreja se levante, ó Deus, com discernimento, com entendimento. Que se pare de olhar para as ações humanas e que olhe para o Senhor e que peça o socorro ao Senhor. Que não se julgue mais, ó Deus, as atitudes e as ações humanas, mas que aqui se espere no Senhor, ó Deus, porque é isso que o Senhor espera de nós. Nós buscamos, ó Deus, a Tua face nessa noite, a Tua presença. Nós queremos que Tu nos abençoes, porque, ó Deus, nenhum outro pode nos abençoar como o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos. Vão na paz, que Deus abençoe e que a provisão do Senhor chegue de uma maneira tranquila para a sua vida e você veja o Senhor se movendo sobre as suas necessidades em nome do Senhor Jesus Cristo.